Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso videocast. Eu, particularmente, estou super feliz com a nossa convidada especial. A gente está aqui com a Mariana Dalcanali. Seja bem-vinda, Mari. E, para mim, gente, é uma alegria muito grande estar aqui com ela, porque a Mariana é uma gestora que faz acontecer. Ela está no serviço público há mais de 25 anos, sendo que há 15 ela é especialista em políticas públicas e gestão governamental. Além disso, ela é professora e mentora no programa Lidera Gov, além de ser docente do curso de Liderança Premium, ambos da ENAP. Ela também foi responsável pela implementação do PGD, tanto no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, quanto na ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Mari, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Cris. Uma alegria estar aqui com você hoje. Muito bem. Mari, os programas de gestão, tanto do CAD quanto da ANAC, já foram reconhecidos e premiados pela sua excelência. Mas eu gostaria que você contasse um pouco para a gente como que tudo começou, né? Então, assim, qual foi o contexto de implementação do PGD? Quais eram os principais desafios de cada uma das organizações que elas enfrentavam antes e na implementação do programa de gestão? Joia. Cris, foram dois momentos diferentes, né? No Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a gente foi precursor do programa de gestão. O CAD foi um dos programas piloto para o Executivo Federal. Foi logo no começo da pandemia, quando a gente se tocou que não ia ser tão curto, tão breve assim, aquele período de lockdown, em que as pessoas precisavam estar afastadas do trabalho presencial. Então, o programa de gestão tinha acabado de ser regulamentado pela Instrução Normativa, na época era a Instrução Normativa 65, quando nós decidimos fazer do CAD um modelo ali, um piloto, e fazer uma forma de projeto que pudesse ser replicado em outras organizações. O CAD já tinha sido piloto em programas como a adoção do SEI, do processo eletrônico de 2014 para 2015. Então, era uma organização pequena, e que também já tinha servido de balão de ensaio para algumas questões de inovação no setor público. Então, tendo isso na veia lá, a gente buscou estruturar a implantação do PGD, a gente chamava lá de PGCAD, inclusive, e buscou fazer uma implantação para dar conta da gestão para resultados naquele período de pandemia. Certo. Já na ANAC, eu entrei na Agência Nacional de Aviação Civil quando a pandemia já estava mais sob controle, quando a situação já tinha arrefecido, as pessoas já tinham vacina, o trabalho presencial já tinha até voltado em certa medida para quem não era grupo de risco, e a ANAC precisava tomar uma decisão, porque tinha sido editada uma norma dizendo que as organizações que não tivessem programa de gestão deveriam retornar ao trabalho presencial com controle de frequência. E a ANAC precisava fazer essa escolha. Qual seria o modelo de aferição do trabalho das pessoas a partir, né, nesse modelo pós-pandemia. Em resumo, o CAD adotou o programa de gestão logo no começo da pandemia, em um período em que ainda não tinha muita informação, a instrução normativa tinha sido recém-editada, e a gente precisava dar conta daquele período da pandemia, de como cuidar do resultado enquanto as pessoas estavam afastadas do trabalho presencial. Já a ANAC fez uma adoção no período pós-pandemia para decidir qual modelo adotar quando a pandemia, né, já estava mais sob controle e a gente tinha que tomar uma decisão, voltar ao trabalho presencial com controle de frequência ou aderir ao programa de gestão. Perfeito. Mari, a gente sabe, né, como liderança, que a gente não faz nada sozinho. Um bom time, pra gente, é tudo, né, Mari? Com certeza. Então, conta pra gente como é que você fez na construção desses times de implementação. Quais que eram os perfis que foram recrutados? Como que você conduziu esses projetos que são multidisciplinares, né? Certamente. Algumas organizações podem imaginar que implantar um programa de gestão, você só precisa da gestão de pessoas, ou no máximo da área de tecnologia da informação, que vai aderir a algum sistema de informação para dar esse suporte. Mas definitivamente, o programa de gestão de desempenho é um programa que mexe com a cultura da organização. E você tem que fazer uma gestão compartilhada desse resultado.
Então, tanto no CAD quanto na ANAC, a gente teve um forte envolvimento, sim, da área de gestão de pessoas, da área de gestão estratégica, que é a unidade que faz o planejamento estratégico, os indicadores de desempenho, que cuida da cadeia de processos, que cuida de quais são os valores que a sua organização entrega, né? Então, a área de gestão estratégica é uma área fundamental. A área de comunicação também é fundamental. Você não consegue implantar um programa de gestão sem uma ampla ação de comunicação interna. E a gente precisa do jurídico também. Esse programa vai ser implementado com uma norma interna, mas eventualmente serão regulamentadas situações concretas das carreiras e do tipo de trabalho que vai ser colocado em prática. E a gente não quer, com o programa, criar passivo trabalhista ou problemas para a gestão. Então, é importante ter o seu jurídico alinhado. É fundamental ter participantes que representam todas as áreas da organização. Pontos focais que sejam, sabe, da sua área finalística, da sua área meio, para que você consiga ter pessoas fazendo a ponte entre a equipe do projeto e o dia a dia das unidades. Os embaixadores do projeto, né, Mari? Embaixadores, exato. Embaixadores do projeto. Inescapável a gente ter que contar com uma área de tecnologia da informação. O programa de gestão não se sustenta só na ferramenta tecnológica, mas a ferramenta tecnológica ou a ausência dela pode ser um percalço muito grande para você conseguir fazer um programa efetivo, né, com evidências, com realmente gestão do desempenho. E eu acho que, de maneira geral, Cris, essa equipe que cuida do projeto tem que ter uma boa ponte com a alta administração. Nas duas oportunidades, eu estava numa posição hierarquicamente diretamente abaixo do topo da organização, abaixo do presidente das duas autarquias, né? Uhum. Então, a gente precisa entender que a governança desse projeto, ela tem que ser em alto nível. Não é um projeto operacional, ele é um projeto estratégico. Perfeito. E ouvindo você, né, Mari, a gente consegue perceber tanto algumas conexões quanto algumas diferenças em relação às organizações. E aí eu queria te perguntar, na sua opinião, então, você já falou, olha, eu estava diretamente ligada à presidência, né? É um projeto estratégico. E aí, para você, quais seriam esses fatores críticos de sucesso, né? Você já falou que esse não é um projeto operacional, a gente está falando de uma coisa estratégica. O que mais que você vislumbra, assim, que as pessoas, né, devem observar, devem tomar muito cuidado? Bom, fator crítico de sucesso é as pessoas compreenderem o que é o programa de gestão. Esse é ponto número 1. Porque muita gente enxerga isso como uma oportunidade de fazer teletrabalho. E teletrabalho, como você já bem colocou no curso, é uma modalidade de execução. Mas o que a gente está buscando aqui é romper a nossa forma de vislumbrar ali o trabalho do servidor público. Ao invés de o servidor público ser comprometido com 40 horas na repartição por semana, ele ser comprometido com entregas para a sociedade, com entregas, mesmo que sejam entregas meio, né? Mas que são instrumento para que o seu órgão preste serviço público. Então, horas na cadeira deixa de ser o seu principal indicador. E aí você passa a ter, então, uma visão de resultado. Então, parte básica, a gente tem que ter uma real compreensão. Se o programa nasce como um programa para oportunizar o teletrabalho, ele já nasce com viés e com distorções no seu fundamento. Porque tudo vai ser levado à decisão em relação ao teletrabalho. Vou implantar programa de gestão apenas para as unidades onde o teletrabalho faz sentido. Vou colocar o programa de gestão apenas para as pessoas que eu acredito que tenham um perfil para fazer teletrabalho. E aí a gente acaba distorcendo todo o modelo. Então, acho que fator número 1 de sucesso é você entender o programa de gestão como uma grande oportunidade de alavancar a governança da sua organização. Falando bem claramente, uma organização pública precisa ter um bom planejamento estratégico, precisa ter clareza de quais são os resultados que ela entrega para a sociedade, quais são os processos de trabalho que fazem essa entrega acontecer e em que medida cada servidor, cada colaborador da sua organização dá ali a sua contribuição para aquele resultado ocorrer. Quando a organização já tem isso muito bem equacionado, com a sua governança bem estruturada, implantar o programa de gestão fica muito mais fácil.
mas é uma etapa que é precursora. Você não vai dar conta de organizar o PGD da sua entidade, né, da sua instituição, se você não fizer um dever de casa, de sanear essas questões. Se você tem falha de como identificar os seus processos de trabalho, não tem clareza de qual que é o resultado que você entrega, como que você vai traduzir para o dia a dia das pessoas o que elas têm que fazer para aquele resultado que você não sabe o que é acontecer? Então, Cris, como fator crítico de sucesso, tá? É uma boa governança. Também é fundamental que a gente tenha o apoio da alta direção. Eu tive acesso a algumas pesquisas que foram feitas ainda no meio da pandemia, mais para o final da pandemia, em que foram entrevistadas as pessoas que tinham experimentado o teletrabalho e os gestores, os CEOs, o C-level, né, das organizações, inclusive mais organizações privadas do que públicas, para perguntar o que eles enxergavam no pós-pandemia. E havia uma grande desconfiança desses executivos, né, de top executivos, assim, em relação ao comprometimento das pessoas quando em teletrabalho, quando afastadas, né, de um controle de presença. E isso acaba tendo um efeito muito perverso, porque se você não tem confiança nas pessoas, você acaba basilando todo o seu programa pelo pior servidor da sua equipe. Você faz as regras como se todo mundo quisesse quebrar as regras. E aí você começa a pensar em todas as exceções, em todos os problemas, e não regulando pela média dos servidores. Eu acredito que a média do servidor público gosta de ser servidor público, quer ajudar a sociedade, vê valor no seu papel. Há exceções? Sim, há exceções. Talvez a gente tenha que tolerar um pouco de problemas para mapear quais eles são e aí conseguir tratar essas exceções, do que logo de cara, logo no lançamento, partir de uma premissa de que vai dar tudo errado. Então você começa a tentar mapear todos os erros e aí, ao final, tem uma regra super rígida. E com muitas regras, né, Mari, que às vezes engessam, né? Exato. Então, vamos lá. Cris, trabalhamos durante muito tempo no controle de frequência com folha de ponto ou com ponto eletrônico. E vamos lembrar, a gente vê nas organizações situações em que as pessoas comparecem e nem por isso elas contribuem. Ou às vezes simplesmente ia lá, né, batia o ponto, como a gente falava, e desaparecia, né, Mari? Então vamos lá. Estou partindo da lógica que as pessoas não estão fraudando o ponto, elas estão realmente comparecendo ao trabalho. Não necessariamente elas estão contribuindo e agregando valor. Então, ou tem uma ociosidade muito grande dentro da sede, dentro do trabalho presencial. Então, eu acredito que a gente vai ter, sim, que ter política de consequência. É uma premissa também importante que haja política de consequência e que a política de consequência do programa de gestão não seja o trabalho presencial. Trabalho presencial é necessidade do serviço. Trabalho presencial é uma modalidade que é legítima. Nós, como servidores, temos que lembrar que, às vezes, o cidadão precisa da gente ali no tete-a-tete, precisa da gente no balcão. A nossa organização precisa que a gente, às vezes, compareça ou esteja lá constantemente para o trabalho ser executado. O trabalho presencial não pode ser castigo para alguém que acabou abusando da liberdade, da autonomia no teletrabalho. A gente tem que ter clareza de que trabalho presencial é necessidade do serviço. E é uma das modalidades que a gente tem que prestar serviço público. Mari, a gente falou um pouco sobre essa questão da mudança cultural, né? Eu tenho uma visão muito parecida com a sua, porque para mim o PGD, acima de tudo, ele é uma mudança de cultura, né? E a gente sabe que dentro dessa mudança de cultura, a gente precisa engajar as pessoas, né? Para que elas topem fazer essa mudança. Conta para mim um pouquinho, assim, o que você fez para engajar as equipes e garantir que houvesse a adesão ao programa? Certo. Obrigada, Cris. Eu até quero dizer que a gente tem que abordar o programa de gestão sem paixões, sabe? Sem achar que sem isso a organização não vai dar certo ou com isso ela tem que dar certo. Né? O modelo do programa de gestão de desempenho, ele precisa ser bem estruturado e bem implementado para que a gente possa potencializar o resultado do serviço público. Então, uma forma como eu abordo qualquer projeto de mudança é sempre buscando escutar
ouvir muito quais são as expectativas das partes interessadas. Eu tenho partes interessadas que são internas à organização, como os nossos superiores hierárquicos, quem é o gestor máximo da sua organização. O gestor máximo da sua organização está ali por uma razão. Ele tem um mandato para cumprir, né? Ou seja, quando algumas organizações são lideradas por mandato fixo, mas mesmo aquelas são indicadas, né, por um período de governo, a pessoa está ali investida de um poder, né, que veio do voto do povo para colocar essa pessoa à frente de uma pasta. E ela tem um resultado esperado daquele período em que ela está à frente. Então, se o programa de gestão é instrumento para que ela consiga entregar, ela vai ser uma apoiadora e uma patrocinadora. Se o programa de gestão se coloca como uma pedra no sapato que vai atrapalhar aquele projeto ser entregue, ela vai se colocar contra o programa também. Então, a gente precisa mapear quais são os interesses, quais são os anseios, né, os objetivos da sua alta gestão, dos seus pares. Então, se você é área meio, né, o que o seu colega da área finalística precisa entregar? Ele precisa ter um custo-benefício de gerir a equipe que seja razoável. Aí tem os servidores, os estagiários, os colaboradores da sua equipe. Quais são os seus anseios? Mas, principalmente, quem é o cliente da sua política pública? Para quem que a sua organização presta serviço público? Se você não compreende quem são os seus clientes, quanto menos o que eles esperam de você e como você vai prestar esse serviço. Se tem muita clareza de que o usuário do serviço público que a sua organização precisa cuidar teria um melhor serviço a partir de um modelo de gestão de resultados, né, gestão de desempenho, esse é um programa que vai ter o apoio da sociedade. Então, refraseando, se a sua organização sabe para quem ela presta serviço, como ela presta esse serviço, e se a forma de entregar esse serviço público pode ser beneficiada pelo programa de gestão, você vai ter apoio popular para ele. Né? Então, Cris, acho que tem um lado fundamental. Para engajar as pessoas, você tem que compreender qual é o anseio desses grupos diferentes de interesse e tentar equacionar uma parte desses, né, que as soluções sejam maiores que os problemas para esses grupos. Mari, mas a gente sabe que sempre tem os resistentes, né? E como é que você lidou com os resistentes? Os apoiadores, você buscou, né, esse apoio, mas e aqueles resistentes? Como é que você fez? Quais estratégias você utilizou? Cris, eu enxergo as resistências sob dois prismas diferentes. Assim. Eu vejo que tem pessoas que estão resistentes porque elas têm uma preocupação legítima e elas ainda não estão convencidas de que a mudança vai ser boa. E, de repente, eu tenho ali um grupo que faz uma resistência porque não quer que o projeto vá em frente, porque tem alguma coisa que ela não tem interesse diferente. E aí, esses dois grupos, né, a gente poderia abordar de maneiras segregadas, de maneiras separadas. Né? Primeiro, tem um grupo que resiste, mas não te atrapalha. E tem um grupo que resiste e vai fazer de tudo para atrapalhar. A gente precisa mapear essas situações, tá? Isso em qualquer projeto de mudança, em qualquer empreitada que você vai fazer, você tem que entender com quem você está lidando. E, no fim, se você mapeia que uma resistência é por falta de conhecimento ou é porque a pessoa tem uma preocupação legítima e ela está levantando essa resistência, é uma grande oportunidade de chamar essa pessoa para o projeto, de entrevistá-la, de convidá-la para integrar o projeto, mapear quais são as suas resistências, buscar com ela alternativas de contornar os problemas ou de minimizar esses problemas, de neutralizá-los. De um outro lado, você tem uma grande oposição e essa oposição, ela não necessariamente está acompanhada de um argumento muito racional. Talvez seja o caso de a gente procurar investigar um pouquinho mais fundo o que tem, o que está acontecendo, né, naquele ponto de resistência e, eventualmente, mapear a influência desses resistentes. Porque se são pessoas com alta resistência e com muito poder de influência, isso pode ser um fator que vai bloquear o seu projeto até que essa resistência seja neutralizada. Em diversos projetos, quando a gente ouviu com atenção as pessoas que estavam resistentes, anotou, perguntou, investigou junto com ela, testou em ambiente de laboratório alternativas para contornar os problemas, a gente sempre conseguiu converter alguns existentes em aliados do projeto. Então, essa também é uma recomendação que eu deixo. Né? Não afaste os resistentes.
Não tem Traga que tirar. pra perto, Traz né? para perto. Ouve, dá voz aos resistentes também, né? No sentido de escuta, né? Com certeza. E quanto maior a influência das pessoas que mantêm, que podem ter resistência ao seu projeto, maior o nível de atenção que você precisa dar. Né? As pessoas que, eventualmente, vão torcer o nariz, mas farão, porque vai ser uma norma da organização e tal, paciência. Acho que nenhuma inovação leva 100% das pessoas do ponto A ao ponto B no mesmo ritmo, na mesma alegria, né? Mas a gente precisa gerenciar, né? Se a gente consegue abarcar um volume suficiente na organização para você dizer, conseguir virar a chave. Perfeito. Mari, às vezes, tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer, né? Você teve a oportunidade de implementar o programa em 2 organizações distintas, né? E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, do que não fazer. Cris, não comece pelo motivo errado. Né? Essa é uma ótima dica, pessoal. Não comece pela razão errada. Vou começar a fazer um programa de gestão porque os servidores estão suplicando por teletrabalho ou porque eu estou perdendo pessoas para organizações onde tem teletrabalho. Esse é o tipo de viés que vai fazer o seu programa começar torto. E depois que ele começa torto, é mais difícil endireitar. Não diga que você tem um programa de gestão implementado porque você implantou um sistema e editou uma norma. Um sistema no ar e uma norma editada, ela pode ser assim, o começo, é um embrião de um programa de gestão, mas são as práticas de gestão, a mudança de mentalidade que vai realmente dizer que seu programa está implantado. E aí, gente, não é virada de chave, Cris, não é virada de chave. Por mais que você tenha um dia D em que a sua área parou de bater ponto e começou a trabalhar no PGD e fazer plano de trabalho, eu não considero que aquele dia você implantou o programa de gestão. Minha visão é que uma organização madura vai levar de 3 a 5 anos para encontrar o seu jeitão de trabalhar no programa de gestão. Vai conseguir estruturar os seus processos de negócio, vai conseguir estruturar seus processos de gestão para dizer aqui a gente trabalha assim. Porque de 3 a 5 anos, vocês vão fazer balões de ensaio, vão errar, vão testar e vão fazer de novo. E às vezes a gente está num programa de governo que não tem todo esse tempo. As pessoas têm pressa de encontrar resultados e não têm muita paciência para lidar com os erros. Mas nós temos que enxergar que temos carreiras de Estado, temos estruturas de Estado para dar esse suporte, para acelerar, reduzir a curva de aprendizagem. E aqui é o papel da ENAP, o papel do órgão central de compartilhar esses erros e acertos, né? Um outro erro que é importante se evitar é chamar o seu gestor do RH e dizer, tá aqui, o projeto é seu. Eu já falei antes, mas vou repisar aqui. Esse projeto não é do RH, só do RH. Esse projeto não é da TI ou só da TI. Esse é um projeto estratégico. Então, precisa ter o engajamento da sua alta gestão. Cris, quando a gente verifica que somente a gestão de pessoas está cuidando da implementação do programa de gestão, e essa gestão de pessoas, às vezes, não está posicionada como uma unidade, né, hierarquicamente subordinada à alta gestão, a gente começa a ter vários interlocutores, a gente tem uma grande dificuldade do fluxo de tomada de decisão, do fluxo de comunicação, do fluxo de priorização para acionar as outras áreas. E aí, o que está acontecendo no projeto não chega na autogestão, mas as disfunções da implementação chegam, tá? Porque todo mundo corre no gestor para dizer, nossa, você viu, teve um servidor que deu perdido. Nossa, você viu, fulano saiu do país e não pediu autorização. Nossa, você viu, a gente teve aqui uma situação de precisou acionar uma pessoa e ela se mudou de cidade sem avisar. Então, a gente começa a ver os desvios levando um grande enfoque, né, para a autogestão, mas a autogestão não está vendo tudo que está dando certo, tudo que está sendo bem feito, né? Uhum. E aqui, pessoal, mais uma dica. Tenha política de consequência. Tenha clareza. Somos todos adultos, somos todos servidores públicos, temos ciência dos nossos deveres, dos nossos direitos como servidores públicos. A gente tem que ter política de consequência para quem não age de acordo com o comportamento esperado de um programa de gestão. Muitos programas de gestão, Cris, eles perdem a confiança da autoadministração por desvios de comportamento de um grupo pequeno de pessoas
que acaba abusando da autonomia, abusando da confiança. E eu não estou falando só da modalidade de teletrabalho. Estou dizendo, inclusive, da modalidade do presencial ou da híbrida. Enfim, quando você descobre que alguém fez um plano de trabalho pro forma, quando você descobre que a pessoa colocou ali que fez X horas de capacitação e não tem nenhum diploma, nenhum certificado dando amparo para aquilo. Então, você começa a sentir que estão abusando da liberdade que você deu, da autonomia, da flexibilidade que um programa de gestão traz. Porque junto com toda essa autonomia, com essa flexibilidade, vem uma grande responsabilidade. A gente está ganhando flexibilidade e autonomia para prestar um serviço público melhor, não pior. Né? Então, o fato de a gente ter a equipe do projeto bem posicionada facilita que a equipe do projeto esteja gerindo, inclusive, os problemas, os desvios, para errar pequeno e corrigir rápido. Então, assim, se eu podia deixar aqui uma dica, né, evite colocar, né, o locus de gestão desse projeto numa equipe focada, centrada ali só na área meio e longe, né, do centro de decisão da sua organização. Novamente a gente fala, né, Mari, da importância de ter uma coisa mais multidisciplinar também, né? Com certeza. A gente falou muito sobre a implementação do projeto, sobre algumas dicas, mas a gente sabe, Mari, que muita gente já implementou. E o mundo não é perfeito, né? Então, a gente também sabe que muitas pessoas, muitas instituições não o fizeram da melhor maneira possível, né? E aí, aqui, eu queria que você falasse um pouquinho assim, para quem quer melhorar o programa que já está implementado, ou para, de repente, quem está buscando a excelência dentro desse programa, aonde você acha que essas instituições deveriam investir energia? Cris, vou pegar uma palavra que você falou, né? O melhor modelo possível. O melhor modelo possível ainda não foi construído, ele está em construção. A gente tem hoje, né, uma pasta chamada Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Quando a gente se presta quando a gente se coloca no papel de inovar, a gente também tem que estar aberto a errar. Porque a inovação pressupõe uma abertura a você falhar e corrigir. Então, primeiro passo aqui, não existe um programa de gestão arruinado, que deu errado, e que eu preciso dar uma canetada e voltar ao controle de ponto, porque está tudo errado. Assim como não tem nenhum programa de gestão onde está tudo certo. Mesmo os modelos que estão sendo reconhecidos e premiados, eles vão ter curva de aprendizado. Considero que é um jogo infinito de melhoria contínua que a gente vai ter que ter, tá? Mas aqui, para você que está aí à frente de um programa de gestão que já está implementado e que não está ainda daquela forma como você gostaria, eu acho que sempre é importante a gente quebrar uma jornada em pequenos ciclos. Então, ao invés de dizer, o programa começou naquele momento em que a nossa norma foi editada e agora ele é assim, a gente quebrar isso em alguns ciclos. Para o ano de 2024, conseguimos sair do ponto A ao ponto B. E para 2025? Se você quebra o seu programa de gestão em momentos de avaliação contínua e melhoria contínua, você vai ver que você vai estar sempre melhorando o jogo. Então, se o seu programa, por exemplo, começou para instituir o teletrabalho, e agora você viu esse curso e viu que o programa de gestão não é teletrabalho. Que bom, né, gente? A gente já aprendeu isso, né? Por favor. Então, vamos lá. O que significa isso para sua organização? Significa, então, que antes você tinha no máximo 10% das pessoas em teletrabalho e aí elas estavam com o programa de gestão e o resto da equipe estava batendo ponto? Então, quem sabe no ano que vem eu vou fazer uma mudança agora, que é colocar toda a minha organização em programa de gestão e vou começar a criar métricas para que essas pessoas que estavam em programa em trabalho presencial também consigam se integrar ao programa de gestão. Então, meu convite para as equipes que estão à frente de programas de gestão já implementados é que façam paradas técnicas periódicas. Sugiro de 6 em 6 meses para ter tempo de você implementar e olhar pelo retrovisor. Então, você faz esse exercício de a cada X tempo, sugestão semestralmente, olhar pelo retrovisor, ver o que está dando certo, ver o que está dando errado e faz um ciclo de melhoria para o próximo semestre. O que você vai ver se está dando certo, se está dando errado? Primeiro, você tem que ter clareza de quais eram as expectativas das partes interessadas. O que a alta gestão da sua organização esperava com o programa de gestão?
bate na porta do seu gestor, toma um cafezinho com ele e pergunta: chefe, o que você está achando? A gente está conseguindo ir? Está no caminho certo? Vai lá no gestor da linha e fala: a gente está conseguindo entregar melhor agora? Está pior? O que está acontecendo com as equipes? Se você está verificando que está tendo uma dualidade, um conflito entre as pessoas da equipe para ver quem está em programa de gestão, né, quem é elegível, quem não é elegível, esses critérios estão bons, por que as pessoas estão tendo conflito? Entrevista as pessoas, entrevista os gestores. Não assuma premissas que você, sem ter base em evidência, sabe? Roda pesquisa de satisfação. Roda pesquisa de satisfação com o usuário do serviço. Busca os indicadores que você tem de ouvidoria, de volume de entrega. Seja um investigador do seu programa de gestão, para olhar com os olhos do cidadão, para olhar com os olhos dos outros interlocutores e tentar enxergar como que seu programa pode melhorar. Muito bem. Mari, a gente sabe que ainda tem alguns gestores que não estão convencidos a respeito do programa de gestão. Eu queria que agora você falasse um pouquinho para eles, né, diretamente para os nossos gestores. O que você pode falar em termos de resultados organizacionais alcançados? Cris, primeiro eu queria falar para o gestor que está assistindo a gente que implantar o programa de gestão pode ser extremamente desconfortável, porque ele vai evidenciar problemas pré-existentes de gestão. Se há falha de comunicação na organização, ele vai aparecer. Se há falta de capacitação para o gestor, que não tem muita clareza ali, não tem muito domínio das técnicas de gestão, de como fazer gestão para resultados, vai aparecer. Se você tem pessoas na equipe que contribuem muito pouco e outras que estão sobrecarregadas, o programa de gestão vai tirar o véu dos seus olhos para mostrar essas questões também. Então, num primeiro momento, parece que é o programa que construiu os problemas. Mas, na verdade, eles já estavam lá. Só que antes não havia métrica, não havia nenhum coletor desses dados para você encarar um gráfico e dizer: olha o tamanho do problema. Atestar que as pessoas compareceram e assinar a folha de ponto, assinar ali a frequência, não basta mais, né? Então, a gente começa a ter uma clareza que tem gestores que às vezes não se comunicam com a equipe, que nem sabem o que cada um da equipe faz, que não sabe o nome das pessoas com quem ela trabalha. Isso aí vai aparecer, tá? Mas se a gente enxerga isso como: puxa, aqui está vindo a minha zona de incompetência à tona, então eu tenho que ser contra esse projeto, porque eu não quero parecer incompetente. Eu perco uma grande oportunidade de crescimento. Então, o que eu queria chamar vocês é para colocar uma palavrinha diante de cada problema que você encontrar. Eu não sei o nome de todas as pessoas da minha equipe, ainda. Eu não sei o que todo mundo da minha equipe faz, ainda. Eu não sei fazer um indicador de desempenho para cada processo do meu time, ainda. Porque você vai aprender. Esse curso é para você começar a aprender essas questões e você vai se desenvolver ao final. Eu quero contar um pouquinho de alguns resultados que a gente conseguiu obter nas organizações, né, onde a gente conseguiu implantar o programa de gestão e com método. Em primeiro lugar, a gente conseguiu ter muita clareza de o que é prioridade e o que não é prioridade. Em segundo lugar, a gente conseguiu ter uma alocação muito mais inteligente das pessoas. Eu vou dar um exemplo. Minha organização atual tem servidores espalhados em várias cidades do Brasil. Não é em todos os estados, mas a gente tem aí em torno de 12 cidades onde tem unidades da ANAC. E antigamente a gente fazia uma gestão territorial. Então, se a pessoa está numa regional, ela tem que trabalhar para aquela regional. Com o programa de gestão, a gente desterritorializou as equipes. Eu tenho equipes distribuídas. Já tinha equipes distribuídas, mas elas tinham que ter um chefe no mesmo ambiente, né? Então, eu precisaria ter uma cadeia hierárquica daquela função para a pessoa na regional poder servir em determinada frente de trabalho. Não eram todas as frentes que a gente tinha em todas as regionais. Então, eventualmente, eu tinha um servidor muito especializado num determinado assunto, que era um assunto de sede. E se essa pessoa não se mudasse para Brasília, ela não poderia trabalhar com aquele assunto. Bom, em resumo, o que a gente tem hoje são servidores atuando, não necessariamente remotamente da sede,
mas remotamente do seu chefe, contribuindo para um trabalho em que ela tem maior vocação para contribuir. Então, a gente não está aqui falando sobre o endereço aonde você trabalha, mas o que você faz. O conceito de sede passou a ser qual a natureza do seu trabalho. Se o seu trabalho é de uma natureza central, não importa se você está em Brasília, ou em Porto Alegre, ou em Recife, você está trabalhando para a sede. Agora, se o seu trabalho é focado na regional, ok, você está trabalhando, então, para aquela abrangência regional. Então, a gente conseguiu otimizar muito a utilização da força de trabalho que a gente tinha, né, fora do ambiente de Brasília. A gente também conseguiu reter muitas pessoas que, de outra sorte, estariam licenciadas para fazer capacitação ou acompanhando o cônjuge. A gente tem hoje na ANAC em torno de 35 pessoas fazendo teletrabalho do exterior. Várias delas, inclusive, ocupando cargos comissionados até de chefia. E seriam pessoas que não estariam atuando na agência em uma situação de trabalho exclusivamente presencial, com controle de frequência, né? Um outro ponto que a gente observou, a intenção das pessoas de permanecer na ANAC. Esse é um indicador muito valioso de pertencimento, de engajamento de pessoas, um indicador de gestão de pessoas muito relevante. Qual é a sua intenção em permanecer no seu órgão, né? E hoje, 86% das pessoas da ANAC afirmam que gostariam que o programa de gestão afetou a sua intenção de permanecer na agência. Mari, deixa eu só fazer um parênteses. Gente, vocês estão vendo que a Mari está trazendo dados, né? Para ela saber que 86% das pessoas têm essa intenção de permanecer, vocês perceberam que ela fez o dever de casa e que fez a pesquisa, né? Porque isso ela não tirou da sua cabeça, né, Mari? Então, assim, vejam que ela dá a dica, mas é uma dica que ela já colocou em prática. Desculpa, mas eu precisava fazer esse parênteses. A gente fez pesquisas em diversos momentos com objetivos diferentes. Uhum. Então, por exemplo, no começo do programa, a gente fez pesquisa para entender o que as pessoas gostaram durante a pandemia de experimentar no trabalho remoto e gostariam que isso fosse mantido no futuro. E o que elas sentiam falta do presencial e elas gostariam que fosse retomado no futuro. Então, a gente conseguiu entender que tipo de serviço rende mais à distância e qual tipo de serviço que rende mais na colaboração, no ambiente da organização. E para isso, né, Cris, a gente tenta organizar até o nosso layout, a nossa infraestrutura para favorecer, né? Se, por exemplo, vem todo mundo para a sua organização presencialmente e todo mundo faz reunião online, a gente acaba, às vezes, tendo um ambiente de escritório aberto, de ambiente compartilhado, cada um no seu fone de ouvido, cada um com o seu microfone e um atrapalhando o outro. Né? Então, se a gente quer vir para a sede para fazer reuniões, vamos ter bons espaços de reunião. Se a gente quer fazer só reunião online, é necessário vir para a sede para fazer só reunião online. Então, a gente começou a botar em xeque, né, qual que era o melhor uso do nosso ambiente para poder investir corretamente nesse ambiente, fazer o melhor ambiente possível para cada uso que ele faz. O projeto da agência nem está pronto ainda de reforma do layout, né? Mas a gente já conseguiu, com o que foi implementado, reduzir em 46% os custos das despesas operacionais da agência. Não é que o nosso orçamento agora pode ser reduzido, é que a gente conseguiu reverter a economia nesses insumos em investimento, tanto para melhorar a sede nessas questões tecnológicas, como direcionar uma parte disso também para a atuação finalística. Né? A ANAC, por exemplo, é um órgão que faz, uma entidade que faz muita viagem, muito trabalho de campo, né? Faz fiscalização. Uhum. Então, a gente precisa ter os insumos para fazer essa fiscalização. Se a gente tivesse full no trabalho presencial, né? Como era em 2019 para trás, eu me arrisco a dizer que a gente não conseguiria cumprir atualmente o plano de fiscalização com o orçamento que a ANAC tem. Mari, eu queria muito agradecer a sua presença aqui hoje conosco. E antes da gente encerrar, eu queria te perguntar se você não tem um recado final para quem está conosco, né? Fazendo o curso de Fundamentos do Programa de Gestão e Desempenho. Cris, na minha visão, o Programa de Gestão e Desempenho é uma das maiores inovações que a gente teve no serviço público nos últimos anos. Porque isso puxa o gestor público para uma necessidade de equacionar situações que são fundamentais para a gente poder melhorar o serviço público brasileiro.
Eu tenho muito orgulho de ser servidora. Eu acho que você que está aqui comigo nesse curso, né, aqui com a gente, também tem. Que se você está tentando melhorar e entregar mais, para desempenhar mais para a nossa sociedade, vejam com carinho o programa de gestão e desempenho como uma zona de enorme desconforto, uma zona de aprendizagem contínua e uma grande oportunidade de a gente elevar o patamar do serviço público brasileiro. Vocês viram, né? Eu falei que seria imperdível essa entrevista e eu certamente entregamos tudo que prometemos. Mari, mais uma vez, muito obrigada, viu? Para mim, você é uma inspiração dentro da administração pública. E assim como eu sinto que você tem essa paixão por servir, por fazer o nosso Brasil um país cada vez melhor, com mais entregas à nossa sociedade. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cris.